Aleluia. Obrigado. Graça e paz, povo de Deus. Quantos estão felizes com o Senhor Jesus? Que mover sobrenatural. Quantos querem mais? Quantos têm sede e fome da presença do Senhor? Aleluia. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está aí na tua casa, nesta empresa, dentro desse quarto, aí nessa sala. Não importa a cidade, o estado, o país, o Deus que eu creio é um Deus que opera maravilhas e creio que Ele vai falar contigo nessa noite. Já está falando. Abra teu coração para tudo que Deus tem para a tua vida. Amém? Pedi ao pastor Eliel cantar mais uma canção. Vamos adorar o Senhor com esta canção em nome de Jesus. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração. Abra teu coração. Peguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Sopra o Espírito de Deus. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não deixe, Não Senhor. quero que em mim se perca Aleluia. o desejo de te adorar. Declare, igreja. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Aleluia. Resgata-nos todos os dias, Senhor. Estou Você pode cantar. no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração. Deixa o Espírito de Deus entrar. Peguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Nessa caminhada de 26 anos na presença de Deus, quantas pessoas eu já vi perdendo o brilho do primeiro amor por Deus.
Quantas pessoas eu já vi se perdendo? Quantos guerreiros já tomaram no campo de batalha? Jogaram suas toalhas, as raízes secaram. Como diz essa canção, Senhor, nos arrebata todos os dias na Tua presença, para que todo dia possamos viver em novidade de vida. Oh, Espírito Santo de Deus. A palavra que eu quero compartilhar contigo está em Gênesis, no capítulo 3. Está acontecendo aqui uma cristocidência. Na vida do crente não existe coincidência, existe uma cristocidência. Porque nosso irmão Wagner abriu o culto e ele falou muito em cima de Gênesis capítulo 3. Mas ele não leu o meu esboço. Ele falou sobre a pastora Laura ter pregado sobre o assunto. Eu não estava aqui na pregação. Lá em casa, quando eu preparo os meus sermões, geralmente a pastora Fabiana, ela não olha, ela não fala o que eu devo pregar ou como pregar. A mesma coisa em relação a ela. Não olho o que ela está produzindo, o sermão que ela está montando, porque nós entendemos que o Espírito Santo de Deus precisa ter liberdade. Então, de repente, você ouve uma mensagem e fala assim, a pastora Fabiana ouviu e falou para ele. Nós cremos no Espírito Santo de Deus. Encontraram o Gênesis capítulo 3? Versículo 1 diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar o entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Nós sabemos que todas as coisas, quando você pega Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, todas as coisas foram criadas por Deus. A terra era sem forma e vazia. E houve luz
a separação do firmamento, as águas e a terra, as florestas, os enxames de peixe, as aves no céu, os animais no campo. Tudo isso Deus criou e tudo isso formou. E ali no meio de toda a criação Ele coloca um jardim. Um jardim. E aí então, como declara o texto, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E fez o homem do pó da terra. E soprou nas narinas do homem, e o homem se tornou ser vivente. Preste atenção que soprar nas narinas foi somente do homem, e não dos animais, ou em toda a criação. Imagem e semelhança. Então ali Ele criou o homem, e nós sabemos que logo, logo Ele criou a mulher de uma das costelas. Então Ele cria todas as coisas, Ele cria o jardim, e agora Ele prepara um casal que vai tomar conta do jardim. Um casal que tem um propósito de vida, de dominar, de sujeitar a terra e de multiplicar. Esse era o propósito para esse casal. Uma família protótipo, uma família modelo, onde desse casal novas famílias surgiriam. Dentro desse propósito de cuidado, de gerenciar a terra, de gerenciar o planeta. Mas nesse propósito, nesse jardim, na vida desse casal, um ser estava cirandando. Tinha um ser que estava por ali. E nós sabemos que esse ser é a serpente. Ela também estava ali pelo jardim. E aí a gente fica observando, enquanto isso, o propósito de Deus era através da vida de Adão e Eva, através desse casal, de governo sobre a terra, de famílias que dariam origem através desse casal, mas também de ter comunhão e intimidade com Deus. Não havia separação, não havia dor ou sofrimento, não havia morte, mas só havia naquele lugar amor e comunhão com Deus, intimidade com Deus. Era isso que eles experimentavam todo dia, intimidade com Deus na viração do dia. O próprio Deus ia de encontro a esse casal. Eu imagino Deus perguntando para Adão, como que foi o dia? Quais são os nomes que você colocou hoje nos animais que você encontrou? O que você viu de novidade aqui no jardim? O que você gostou, Adão? Conte a história de vocês, Eva. Estou aqui porque quero conversar com vocês. Havia intimidade e comunhão. Mas todo jardim, pelo menos os que eu conheço, sempre tem alguns inimigos. Você precisa cuidar e zelar, se quiser colher uma flor. Precisa de cuidado e zelo, senão os ácaros, os pulgões e por aí vai, destrói uma planta. Mas no jardim que nós estamos falando tinha algo pior. Tinha uma serpente. Uma serpente que nós vemos hoje já causa um dano terrível. Imaginou, você vai cuidar de um jardim, de repente você mete a mão entre as flores e ali tem uma serpente peçonhenta. Você pode perder a vida. Agora, que estava no jardim era pior ainda, que
você podia perder até a salvação, a vida eterna. Mas ela estava ali. E eu, meditando nessa palavra, ela vendo essa comunhão entre Deus e o homem, entre Deus, Adão e Eva, na viração do dia, eu imagino esse ser espreitando, procurando a oportunidade, procurando o momento certo de dar o bote, o momento certo de falar aos ouvidos: coma desta árvore, o momento certo de encontrar aquela mulher sozinha. E quantas vezes a serpente também, ela cirandeia no nosso meio, dentro de um casamento, procurando a oportunidade certa, o momento certo, para soprar nos ouvidos, dizendo: separa deste homem, separa desta mulher. Esperando o momento certo para falar: sai desse ministério, não faça mais nada. Esperando o momento certo para dar o bote, um momento de fraqueza, um momento de fragilidade. Mas ela está ali, paciente. Quem já viu serpente nos canais do YouTube sabe que ela não tem pressa. Ela prepara o seu bote, e ela só vai dar o bote quando for certeiro. Quando ela sabe realmente que a vítima está ao seu alcance, não tem escapatória. E ali ela vai introduzir toda a sua peçonha, que vai paralisar a vítima. E muitas vezes o diabo espera o momento certo para atacar um homem, espera o momento certo para atacar uma mulher, espera o momento certo para atacar um jovem, uma criança, um adolescente. Ele não tem pressa para destruir a vida de alguém. Ele quer o momento certo para destruir. A serpente, ela fez isso, ela esperou o momento certo. E esse momento não poderia ser na viração do dia, porque afinal estava ali Deus, Adão e Eva. Esse momento não poderia ser aquele momento onde Adão e Eva estavam juntos, também não podia ser, mas tinha que ser aquele momento que ela estava só, para soprar aos ouvidos, para trazer o engano. E a pergunta nesse texto também: aonde é que estava Adão? Porque a função de Adão ali era de proteger, era de guardar a vida da esposa e do jardim. E a pergunta é: aonde está Adão? Porque a figura masculina aqui significava a proteção, e aonde ele estava? Aonde ele estava que não viu a serpente chegando para falar ao ouvido da esposa? Isso mostra para nós que nós precisamos tomar um cuidado, os cônjuges, os casais, os pais, precisamos tomar cuidado, porque é nos momentos que a pessoa está só, é aí que o diabo vai preparar as suas artimanhas, e vai procurar uma porta para poder entrar. Vai procurar uma porta para poder destruir. O texto está dizendo que aquela mulher olhou para aquela árvore, e viu que era agradável aos olhos. Ela olhou e viu que aquela fruta era agradável aos olhos. O texto diz também, que era boa para se comer. Mas como boa para se comer se ela ainda não tinha provado a fruta? Mas olhando para aquela fruta, ela desejou e pensou: é boa para comer. E agora, boa para dar entendimento. E isso fala de três coisas: fala da cobiça dos olhos, fala do prazer da carne e da soberba da vida. Veja bem, amados, cobiça dos olhos. Muitas coisas entram na nossa vida por causa daquilo que nós estamos olhando.
Muitas situações, muitas coisas estão entrando na tua vida e na tua casa por causa daquilo que você está olhando. Agradável aos olhos. Interessante que quando você vai para o Mateus capítulo 4, quando Satanás se apresenta para Jesus, a palavra do Senhor diz que ele mostrou todos os reinos da terra. Ou seja, Jesus, olhe todos os reinos da terra e o seu esplendor, encha os teus olhos. E muitas vezes o diabo quer fazer isso, ele quer encher os teus olhos com as luzes, com o que a internet está oferecendo, para que você não enxergue o brilho do Espírito Santo de Deus. Para que os teus olhos fiquem cegos diante da palavra do Senhor. E aí o contra-ataque continua, que são os prazeres da carne, quando ela fala boa para comer. Quando Jesus estava no deserto, em capítulo 4 de Mateus, a palavra diz que depois de 40 dias ele teve fome. E foi nessa ocasião que Satanás se apresenta e fala assim: se tu és filho de Deus, pede para que essas pedras sejam transformadas em pães. Ou seja, o prazer da carne. Satisfaça o teu prazer, satisfaça o que tua carne está desejando. E isso está bombardeando a nossa mente. Você está aqui, você tem que curtir, afinal de contas a vida é muito curta e você precisa ter prazer. Satisfaça a tua carne, satisfaça os teus desejos. E nesse apelo de Satanás, muitos se entregam, muitos abrem o jardim, e então ele vem para destruir. E no terceiro ponto, a soberba da vida, porque então ela viu que era boa para dar entendimento. Eu vou conhecer mais, eu vou ter mais conhecimento. Farei parte agora do grupo e da roda dos intelectuais, estarei no nível mais alto. Foi a mesma coisa que Satanás fez com Jesus no capítulo 4 de Mateus, porque levou ele num pináculo do templo e falou assim: todos os reinos eu te entrego agora, se você prostrar e me adorar. E de repente você conquista, de repente portas se abram para você e você fala assim, dá aquela risadinha de lado e fala assim: eu sou o cara, eu sou top, eu sou must, como é que fala? Top of the best. E você sai dali, e aí, vai na igreja? Não tenho tempo, não posso. E de repente isso, a vaidade, a soberba da vida vai tomando conta do seu coração. E de repente você se tornou tão inteligente agora que não pode mais parar para ouvir esta palavra. Então essas portas de entrada não foram suficientes para Satanás entrar, e ele entra com um argumento muito forte: e sereis como Deus, e sereis como Deus. Então ele lança um argumento, uma palavra de convencimento. Quem trabalhou com venda sabe muito bem disso, técnicas de venda, você ter uma palavra que convence o seu cliente: olha, você não pode ficar sem comprar esse carro. Esse carro é a sua cara. Então ele tem a técnica de convencimento, e muitas vezes ele está falando para o jovem, não perca o seu tempo numa igreja, curte uma balada, vai para as festas e para os bailes. Ele está falando isso ao tempo todo. Talvez ele está argumentando com esse casal, dizendo: para que ficar casado? Para que continuar junto? E todo o tempo ele está tentando convencer, aqui no ouvido,
para que você possa andar por um caminho que o Senhor não trilhou para você, que o Senhor não preparou para você. São as portas de entrada. Em batalha espiritual nós aprendemos que as principais portas de entrada é a nossa visão, é aquilo que nós vemos, é o nosso olfato, aquilo que pode entrar pelos narizes, e aí então pode entrar substâncias, muitas coisas podem entrar pelo nariz, é o nosso paladar, é o nosso tato, é os nossos ouvidos, aquilo que nós ouvimos. Isso são portas de entrada, então nós temos que tomar cuidado, precisamos prestar atenção. Eu lembro uma vez que nós trabalhamos na libertação de um rapaz, ex-pai de santo, e ele disse que era comum, né, eles consagrar perfumes, as pessoas levavam perfumes para eles consagrarem. Então aquela pessoa passava aquele perfume e falava assim: Pombagira, né, dá um brilho sobre mim, e ia para o baile, para que quando aquela pessoa estivesse no baile, aquela pessoa pudesse brilhar e o cheiro do perfume pudesse entrar nas narinas daquela outra pessoa. São portas de entradas. E aqui ele procurou em Eva portas que ele pudesse entrar, e encontrou. E nessa noite, você está vigiando, você está cuidando. Você precisa proteger esse jardim, porque o diabo vem para roubar, matar e destruir. No caso aqui do capítulo 3 de Gênesis, né, foi uma fruta, e a Bíblia não revela que foi a fruta. Todo mundo gosta de comparar a uma maçã, mas isso é muito relativo, porque se fosse no Mato Grosso, seria uma manga bourbon, apanhado com mão, assim, não tem? Apanhado com mão, né? Então é muito relativo, né? Mas, e hoje, o que pode ser? De repente pode ser até mesmo um trabalho. Trabalho, pastor, deixa eu te contar uma experiência que eu tive, porque quando eu saí da casa do meu pai, da minha mãe com 16 anos, meu sonho era estar trabalhando em uma empresa, num escritório, e de repente, né, isso aconteceu. Eu estava no escritório com gravata e trabalhando naquele lugar, cuidando de 560 funcionários, e o correto, né, o mais prudente para mim era fazer a administração hospitalar. Eu fui fazer teologia. As pessoas entravam na minha sala e perguntavam assim: Wander, qual faculdade que você está fazendo? Eu estou fazendo teologia. A pessoa: o que é isso, teologia? Porque o correto e a lógica era fazer a administração hospitalar, e num futuro já está administrando um hospital. Mas o tempo inteiro o meu coração queimava pela presença de Deus. É como eu sempre ensino, mesmo trabalhando, aquele que trabalha lá no Japão, ele trabalha para conseguir o sustento para a família e condições melhores, mas o tempo todo ele está olhando para aquela foto da família e sonhando um dia que ele vai voltar para o Brasil. Ou seja, ele sabe que é cidadão do céu, e as coisas dessa terra não podem ocupar o espaço que pertence a Deus. Então, de repente, o fruto que está sendo colocado diante de você é o trabalho, mesmo que seja bom. De repente, é a internet, é as redes sociais, e nós sabemos que hoje as redes sociais, elas proporcionam uma comparação desumana. O Instagram é justamente isso, é ficar se comparando. E aí, de repente, a pessoa se perde nas redes sociais, e ela não estuda mais, ela não cresce mais, ela parou, ela se estagnou. De repente, o fruto que ele apresenta diante de você são vícios, são comportamentos que você tem, são o fruto que ele coloca diante de você, e ele fala assim: coma. Coma, mata a tua vontade, é agradável aos olhos e vai te fazer bem. E de repente você se entrega a esta situação.
E Satanás então consegue o objetivo, assim como ele conseguiu na vida desse casal. Preste atenção, amados, nós somos livres para fazer as escolhas. Você que está aqui nessa noite, você tem liberdade, você tem toda a liberdade de andar no caminho de Deus ou sair desse caminho. Você tem livre escolha para fazer o que quer. Mas o grande problema, amados, que eu creio que nós não sabemos escolher. Nós temos dificuldades com escolhas. Mas o problema é que uma vez que eu escolho, eu não posso culpar alguém pelas minhas escolhas. Adão, o que você fez? Não, Deus, foi a mulher que tu me deste. Ou seja, a culpa é sua. A culpa é sua, Deus, porque se você tivesse me deixado sozinho aqui no Éden, eu estava aí com os animais e estava tudo bem. Mas a mulher que você me deu é culpada do que aconteceu. Ele era livre para escolher, ele poderia ter falado, não, eu não quero. Ah, mas eu já comi, tá, você já comeu, mas eu não vou comer. Quantos estão me entendendo? Ele não argumentou, ele não reagiu, a mulher foi entregando a fruta na mão dele, ele já foi comendo também. Mas agora ele está falando que a culpa é de quem? De Deus. A culpa é de Deus, porque se Deus não tivesse dado essa mulher, não teria acontecido. Então ele olha para a mulher e fala, mulher, o que tu fizeste? E a mulher fala assim, Senhor, foi a serpente. Mas espera aí, a serpente obrigou Eva, sim ou não? Ela se prendeu a Eva como uma sucuri, e aí a hora que Eva abriu a boca, ela jogou a maçã lá dentro, foi assim? Houve uma luta naquele lugar, e aí então Eva, já perdendo as suas forças, sem saída, teve que comer do fruto, foi assim? Amados, preste atenção, Satanás não vai se apresentar na forma dele, ele vai se apresentar de uma forma aonde você é aceitável. Para Eva parece como uma serpente, mas eles estavam lidando com todos os animais. Naquele tempo eu creio que a serpente não era tão complicada como é hoje. Para Jesus aparece, não fala o jeito, mas eu acredito que não é daquela forma que nós pensamos, com chifre, com rabinho e com um tridente. Eu sou o diabo e vou destruir a sua vida. Ele não trabalha assim. Ele trabalha em situações onde os teus olhos vão desejar. Ele vai trabalhar em situações onde você vai querer, onde você está disposto a abrir mão e até mesmo renunciar. Eva não foi obrigada, ela tinha a opção de escolher. Adão não foi obrigado, ele tinha a opção de escolha. Eu imagino que a serpente olhou para o lado e falou assim, agora estou lascado, não tem quem botar a culpa, só sobrou eu aqui. Só sobrou eu aqui que eu vou botar a culpa. Amados, você é livre para fazer as suas escolhas. Preste atenção nisso. Mas você é um escravo das escolhas que você fez. Você é livre para escolher, mas é escravo de suas escolhas. Quantos estão me entendendo? O pecado, você percebe que ele vai alterando o comportamento. Ele vai alterando o comportamento porque a palavra diz que abriram-se os olhos, ou seja, aquela malícia, aquela inocência de criança se perdeu. Aquela pureza de uma criança se perdeu. Por isso que no Novo Testamento, quando vem as crianças em direção a Jesus, Jesus diz assim, deixai as crianças vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Coração puro. E agora, abriram-se os olhos, ou seja, entrou a malícia no coração. Então alterou o comportamento, agora tem malícia.
que será que fulano está falando de mim? O que fulano está pensando de mim? Por que ele me deu bom dia? Por que ele não me cumprimentou? Alguma coisa tem. Abriram-se os olhos, então entrou a malícia, e de repente agora eles percebem que estavam nu. E o pecado é assim que faz conosco. Lá em Apocalipse fala assim, né, você é pobre, cego e nu. Perante o Senhor nós estamos nu e patentes. Ele nos enxerga como verdadeiramente nós somos. E o pecado, ele faz isso, ele nos deixa nu na presença de Deus. E agora eles percebem que estavam nu, e agora eles começaram a coser, né, costurar roupas com folhas de figueira. É aquele, né, vamos dar um jeito. E nós, seres humanos, nós fazemos isso, em vez de depender de Deus, eu vou dar um jeito nas minhas finanças, eu vou dar um jeito na minha família. Quantas pessoas falam assim, pastor, eu quero ir lá na igreja, mas eu vou tentar parar de fumar. Quando eu parar de fumar, eu vou na igreja. Eu falo, meu irmão, vem desse jeito, do jeito que você está. Porque sozinho você não dá conta. Pastor, quando eu parar de beber, eu quero ir lá na sua igreja. Não, venha do jeito que você está. Confia no Senhor e entrega a sua vida a Ele. Mas muitas vezes nós queremos resolver. Eu vou resolver essa situação. Principalmente quando a nossa paternidade não foi boa. Principalmente quando nós não encontramos apoio em pai e mãe, e desde pequeno precisamos aprender a se virar nos 30. Quando a gente chega à fase adulta, a gente tem dificuldade em confiar. E quando alguém chega e fala assim, precisa confiar em Deus, você fala, misericórdia. Se o meu pai e a minha mãe que eu estava vendo, eu não podia confiar neles, imagina agora confiar em alguém que eu não estou vendo. E a pessoa entra em parafuso. Então eles foram dar um jeito de costurar algumas folhas, tampar a nudez, e muitas vezes nós estamos fazendo isso, querendo dar um jeito, vou dar um jeito nessa situação, e você vai se desgastando, você vai perdendo a sua saúde, e Deus falando, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e tomai do meu jugo que é suave, que é leve. Ele tem descanso para você. Ele tem descanso para a tua alma. Quantos podem dizer amém? Mais um comportamento que foi alterado. Eles se esconderam da presença de Deus. Deus, na viração do dia, vinha ao encontro deles. E agora, se esconder da presença de Deus. Tem como o pastor Eliel cantar essa canção? Vocês estavam cantando do Jason Lee? Êxodo capítulo 33. Sem ti não irei. Escuta essa canção. Eu fiquei pensando nisso e falei, nossa, Moisés no Monte Horebe, ele se ajoelha e ele intercede pelo povo que estava lá embaixo. E Deus fala assim, Moisés, vocês vão subir para a terra que eu prometi para vocês, mas eu não vou, o meu anjo irá com vocês. Moisés olha para Deus e diz, Senhor, sem a tua presença eu não irei. Sem a tua presença não peça que nós saiamos daqui. Se o Senhor não for com a gente, nós não queremos ir, Senhor. E agora a gente vê Adão se escondendo da presença de Deus, fazendo ao contrário. Enquanto Moisés queria a presença de Deus, Adão queria fugir da presença de Deus. Ei, você que está ouvindo essa mensagem, você que está em casa, você quer a presença de Deus na tua vida, ou você está fugindo da presença de Deus? Deixa que o Espírito Santo de Deus fale contigo nessa noite. Geração que busca a sua glória mais que a própria vida, nos deixe ser. Geração que busca a sua glória
minha própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Não deixe, Senhor. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Enquanto Moisés queria a presença de Deus, Adão estava fugindo da presença de Deus. Você que está ouvindo essa mensagem, você está buscando a presença de Deus ou você está fugindo da presença do Senhor? Porque naquele momento no jardim, na viração do dia, Deus entra naquele lugar. E quando Deus está caminhando dentro daquele jardim, Adão e Eva, como o Wagner disse, se escondem. Adão, aonde tu estás? Eva, aonde vocês estão? Aí só via o matinho assim, ó, gente, ó. Porque a palavra diz que ele teve medo. Medo. O pecado gerou medo nos corações. E agora ele se escondia da presença de Deus. E muitas vezes você está fazendo exatamente assim. Deus falando contigo e você se esconde da presença dele. As pessoas indo até a tua casa e te convidando para os cultos e você falando, hoje não. Semana que vem você me convida. Hoje eu não posso ir. Onde tu estás? De repente, então agora, aqui está falando de um jardim, mas ele chega da intercessão. Onde você está? Você que foi um intercessor, aonde você está? Eu te coloquei na intercessão, aonde você está? De repente olha para você no louvor, eu te dei dons e talentos, aonde você está? Aonde você está? O que você está fazendo com o talento que eu te dei? De repente ele olha para o acolhimento e fala assim, aonde você está? Aonde você está? Ele olha para o Ministério Kids e fala, aonde você está? Cadê as minhas crianças? Aonde você está? E você responde para ele, eu estava cansado, Deus, fadigado nos trabalhos e nos meus compromissos diários, por isso eu não estava lá. Por isso que eu não estava lá. Porque eu cansei daquelas pessoas, cansei dos irmãos, por isso que eu não estou lá. E aí ele fala, Adão fala que teve medo. E aí de repente, no texto, Deus fala assim, quem fez saber que vocês estavam nus? Quem fez saber? Pastor, eles comeram do fruto, os olhos se abriram. Mas eu acredito que naquele momento a própria serpente que enganou, falando, coma, e serão como Deus, terão conhecimento do bem e do mal. Mas depois que eles comem, ela chega assim, nossa, o que você fez, hein? Que papelão. Deus poderia ter escolhido alguém melhor do que vocês, hein? Um negocinho desse vocês não aguentaram.
Porque é assim que o diabo faz. Ele prepara algo para os teus olhos, uma situação, e de repente você entra naquela situação, aí depois o próprio capeta que te colocou naquela situação e fala assim: o que você fez, hein? Não tem mais perdão, para você acabou, game over, seu casamento acabou, seu ministério acabou, sua vida acabou. Nossa, é melhor você fazer um buraco e entrar dentro dele. Muda de cidade, muda de planeta se for possível. Coloca o teu nome lá na lista de quem vai para Marte. Porque aqui na Terra, olha o que Deus pergunta para Adão: quem te fez saber? E é assim que o diabo faz. Ele vai te levar para uma situação, mas depois ele vai te acusar, porque ele é o acusador de nossas almas. Quantos estão me entendendo? Aleluia. E todo pecado ele vai gerar consequências, porque aí no mesmo texto, no capítulo 3, depois você lê em casa, a palavra diz que então, Deus dá uma sentença para a serpente rastejar sobre o próprio ventre e comer do pó, e para a mulher fala assim: multiplicarei sobremodo os sofrimentos na tua gravidez. É a famosa dor de parto. As mulheres que o digam, não é verdade? Por isso que a cesárea é tão famosa. Eu não sei, mas o pessoal diz que é a pior dor que existe. Ai, Deus, obrigado que eu nasci homem. Não é verdade? Minha esposa disse que uma vez ela, quando foi ganhar um dos nossos filhos, colocaram ela no quarto cheio de mulher grávida que já estava pronta para dar à luz. Era só gritaria dentro daquele quarto lá. Será que só minha esposa passou por isso? Diz que um monte de mulher gritando, desesperado. Fruto da desobediência. O marido te governará. Gente, glória a Deus, porque Cristo Jesus já pagou o preço, né? Mas você olha no Oriente Médio como eles tratam as mulheres. Maldita é a terra por tua causa. Eu fico indignado, gente. Você tenta plantar um pé de alface, você tem que pôr agrotóxico, você tem que pôr adubo, você tem que ficar praticamente vigiando aquele pé de alface. Do lado do pé de alface nasce uma moita de colonhão, o colonhão sobe e fica verdinho, a alface morre. Por que alface não nasce que nem colonhão nasce por aí? Tomate. Já reparou que aquilo que nós comemos precisa ser plantado, ser cuidado? Mas aquilo que a gente chama de erva daninha e de mato nasce sem jogar semente? Não precisa jogar água, o fogo passa e fala: nossa, queimou tudo. A primeira chuva tudo brota. A terra é amaldiçoada por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento, ou seja, agora vai ter que trabalhar duro. Vai trabalhar pesado. Imagina Adão, gente, porque o Éden, um lugar maravilhoso, temperatura 17 graus, está meio quente, então sobe um pouquinho, beleza, as frutas, tudo ali produzindo, e agora você é lançado para fora do jardim, e agora você tem que produzir ferramentas para trabalhar a terra, para lançar semente. Então agora vai vir fadiga sobre você. A terra produzirá cardos e abrolhos, ou seja, espinhos. E eles foram lançados para fora do jardim. Lançados para fora do jardim, olha só. Ou seja, perderam o propósito. Ser lançado para fora do jardim é perder o propósito que Deus tem na sua vida. É perder o propósito. Eu fico imaginando Adão e Eva depois, quantos anos se passaram. Fala assim: o que nós fizemos? O
que nós fizemos. Olha o que Deus já fez na sua vida, as coisas que Ele já fez. E de repente você joga tudo para o alto e perde o propósito de Deus, porque para cada um de nós Deus tem um propósito. Joga fora a família, joga fora os irmãos, a igreja, abandona tudo, mete o pé em tudo. Um dos maiores desafios que eu encontro no encontro com Deus é esses, eu já falei várias vezes. Às vezes termino o encontro com Deus, todo mundo se abraçando, pessoas chorando, aquela catarreira santa, assim, não tem? A pessoa vem te abraça, não tem? Assim, não tem? E te abraçando ali, aí no final eu fico olhando assim e falo assim, Deus, quem vai estar comigo aqui no próximo encontro trabalhando? Quem vai permanecer no propósito? Porque a serpente já está lá fora se andando. E nos momentos solitários é a oportunidade que ela precisa. Preserve o teu jardim. Preserve o teu jardim. Glória a Deus, quem pode dizer amém? Preserve o teu jardim. O teu casamento é um jardim. E você está cuidando dele. A tua família, os teus filhos é jardim. É jardim de Deus. Amém? O trabalho que Deus colocou é um jardim. Aprenda a cultivá-lo. E saiba que quem manda, que faz a rega e manda o orvalho sobre esse jardim é o próprio Deus. O ministério que Deus te colocou, você está aqui na intercessão, é o teu jardim. Cuide bem desse jardim. Você que está no louvor, esse é o teu jardim. Cuide bem desse jardim. Quantos estão me entendendo? Não deixe a serpente entrar, porque ela vai entrar. Nós, quando estamos orando aqui com um grupo de intercessão, é comum a gente ver serpentes que estão andando no nosso meio. É comum, pastor, então é só orar, e aí o Senhor manda queimar, manda fogo e espada e pica ela em um monte de pedra. Não adianta, porque essa serpente, quando você ora para ela sair da igreja, ela pode sair da igreja, mas ela habita dentro de corações humanos. Aonde tem orgulho, aonde tem alguma coisa, é ali que ela vai se enroscar. Então cuida bem desse jardim que Deus entregou na tua mão. Não deixe que a serpente entre. Faça uma inspeção. Lá em casa, eu e minha esposa, nós temos, a gente fica olhando assim, não tem? Aonde tem alguma coisa a gente já vai tirando, já vai pondo no caminhão do lixo. A gente não deixa nada aonde um ser possa ficar escondendo. Assim, ali embaixo cabe um escorpião, deixa eu tirar esse negócio daqui. Ali embaixo cabe uma cobrinha, deixa eu tirar. A gente não deixa nada. Isso serve para você. Talvez lá na sua casa está aquele fundo de telhas lá, né? Quem será que está morando lá embaixo? Faça uma inspeção. Levante muros. Tem um livro chamado Homem Exemplar, que alguns homens leram aqui, eu passei para eles lerem. Levante muros, proteja. Proteja esse jardim. Você está na intercessão, proteja. Está no louvor, proteja. Está no acolhimento, proteja. Levante muros. Não permita, não ouça a voz da serpente. E não seja ausente. A serpente esperou o momento certo que Eva estava sozinha. Então não seja ausente. E por causa de pandemia, essas situações, paramos com os discipulados, as casas de paz parou e muitas pessoas ficaram ausentes. Muitas ovelhas nossas ficaram longe. E toda ovelha que está distante, ela se torna um alvo fácil para o inimigo. Não seja ausente.
é o discipulador, é o pastor, é o líder, é o apacentador da casa de paz, é o líder daquele ministério que você está participando. Não fique ausente, porque é nesta ausência, nesse momento, que o diabo pode destruir a tua vida e tudo aquilo que Deus quer fazer. Quantos estão me entendendo? Já estou terminando e quero terminar com Cânticos, capítulo 4, versículo 12. O texto declara: jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Já fizemos um estudo em Cantares, e nós sabemos que Deus olha para Israel como uma esposa, assim como Cristo olha para a igreja como noiva. Então nessa linguagem aqui, jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, está falando de você. Glória a Deus, ninguém dá glória a Deus. Jardim fechado és tu, né? Minha irmã, noiva minha, manancial recluso, ou seja, uma fonte que está borbulhando, está reclusa, ou seja, ninguém tem acesso a não ser o próprio Deus. Fonte selada, ou seja, não é pública, não está à disposição dos outros, ou seja, é a tua intimidade e a tua comunhão com Deus. Então nesse jardim que Deus, te chama, ele precisa estar fechado e cuidado, e as fontes precisam brotar, as fontes do Espírito Santo de Deus. Isso fala de intimidade e comunhão. E nada pode entrar naquele lugar. Quantos podem dizer amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé então. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, preparando essa palavra, me escute, escute. Preparando essa palavra, veio a imagem e a memória de tantas pessoas que um dia Deus colocou num jardim, em um ministério, em uma família, e de repente essas pessoas destruíram tudo, viraram as costas. E aí eu fiquei assim, a gente nunca vai ficar só, na infinita graça de Deus, mas caso contrário, eu não vou saber, não vou poder contemplar tudo que Deus queria fazer na vida daquela pessoa. Não vou poder testemunhar grandes coisas que Deus queria fazer na vida dela, porque ela abandonou o jardim, deu ouvido à voz da serpente. Às vezes eu fico vendo os meninos cantando, as irmãs, e eu fico assim imaginando o que Deus tem, qual é o tesouro, qual é a pérola que vai sair desse baixo, qual é o som que eu vou ouvir dele ainda, porque eu tenho certeza que eu não ouvi tudo. Qual é o som, qual é a pérola que esse teclado vai produzir, porque eu não ouvi tudo ainda. Assim mesmo a coisa com o violão, com a bateria, com as vozes. Porque essa pessoa está cumprindo o propósito de Deus, e à medida que você vai cumprindo o propósito de Deus, Deus vai derramando graça, Deus vai manifestando poder. Mas a partir do momento que você abandona esse jardim, eu não vou testemunhar o que Deus queria fazer na sua vida. E um dia Ele vai te perguntar: aonde você estava? Aonde você estava? O que é que você vai responder para Ele? Vamos adorar o Senhor com mais uma canção. Curve a sua cabeça, porque eu tenho certeza que o Espírito de Deus está falando contigo, está falando com você que está aí na sua casa também. Senhor, estou aqui para te adorar.